Bom dia, graça e paz, tudo bom com você? Tudo bom com sua família? Meu irmão, eu sempre, quando há uma inspiração no meu coração, eu sempre gosto de não somente ficar para mim, mas compartilhar com meus irmãos, compartilhar com as pessoas que depositam fé na palavra. E não existe momento mais propício para nós, como filhos e filhas de Deus, irmãos, nos apegar com aquilo que nos traz esperança, com aquilo que nos traz luz, com aquilo que nos traz entendimento. Sabemos que somos guardiões do nosso coração. E não existe, meu irmão e minha irmã, melhor remédio para a nossa alma do que a palavra de Deus aplicada no nosso coração. Eu vi uma verdade de um ministro de grande referência, ele dizer assim, que a fé, a oração, ela não funciona sem a fé, mas a fé funciona sem a oração. A fé é a declaração daquilo que está no seu coração, é as convicções daquilo que está no seu coração. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 8, ele diz assim: a palavra está perto de ti. Ela está na tua boca e está no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. É essa palavra que vai nos deixar fortes. É essas convicções que nos traz esperança para vivermos qualquer tipo de situação, por mais impossíveis que elas sejam. A palavra ela se torna forte diante de qualquer obstáculo. Olhando para Marcos, no capítulo 5, nós observamos duas experiências poderosas de pessoas que decidiram andar em fé. A Bíblia fala sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E esse fluxo de sangue era mais de 12 anos. Você consegue imaginar junto comigo, meu irmão, como era a situação daquela mulher? Mas aquela mulher simplesmente, meu irmão, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar da fama de Jesus. E certamente ela ouviu falar, irmão, que a palavra que saía da boca de Jesus era a palavra com convicção. Era a palavra que gerava milagres, gerava maravilhas. Creio, irmãos, que aquela mulher ouviu falar sobre os milagres, o que Jesus estava fazendo, o quanto o ministério de Jesus estava trazendo a atenção das pessoas. E Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Havia uma unção sobre a vida de Jesus que fazia com que, meu irmão, a palavra que saísse da boca dele saísse recheada de poder. Sabe, irmão, que eu e você, nós somos ungidos por Deus para fazermos a diferença nessa geração, meu irmão. Estamos diante de uma grande oportunidade. O mundo hoje, irmão, está vivendo um caos emocional. Mas sabe que nós temos a cura para isso. Não somente, meu irmão, a cura para as áreas emocionais, mas as áreas físicas também, as áreas espirituais, todas essas curas, elas estão contidas na palavra de Deus. E certamente aquela mulher, ela se viu numa situação tão desesperadora, discriminada. Você imagina uma pessoa, ela colocar, meu irmão, durante 12 anos, aquela mulher sofreu de uma hemorragia. Você que é mulher sabe bem o que eu estou falando. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Só que em meio a sol, ela ouviu falar, mas ela teve que tomar uma atitude, ela teve que tomar uma ação. Ela teve, meu irmão, que crer naquilo que ela estava ouvindo. Sabe que
As dificuldades podem estar na tua frente, as dificuldades podem estar te afrontando, te amedrontando, mas eu quero falar algo a você. Se as dificuldades estão afrontando você, mas você tem um remédio para essas dificuldades. É aquilo que você ouviu, é as verdades que você ouviu a respeito da palavra e ela diz respeito a você. Toda promessa de Deus, irmãos, tem por ele o sim e para ele o amém, para a glória de Deus. Então, é com essa convicção que nós enfrentamos as dificuldades. Aquela mulher, ela ouviu falar, mas ela tomou uma atitude. Sabe que você não tem, meu irmão, que está aí trancado no seu quarto, lamentando, meu Deus, o que é que vai acontecer agora da minha vida? O que é que vai acontecer agora com a minha família? O que é que vai acontecer agora com a minha casa? Não, meu irmão. Essa é a hora de você se levantar e dizer, eu vou fazer alguma coisa. E aquela mulher disse, eu vou. E quando ela ouviu falar, ela usou algo que é muito poderoso. A nossa boca. Aquilo que você fala. Meu irmão, temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Eu sempre falo, sempre tenho testemunhado, e que como é importante, meu irmão, nós sabemos o que estamos falando. E tudo que você fala debaixo de uma influência. Se há uma influência, você vai falar exatamente aquilo que aquela influência está chegando sobre sua vida. Cuidado, meu irmão, com as influências que têm chegado no seu ouvido. Cuidado com as coisas que, muitas vezes, de forma negativa, deturpando a palavra de Deus, faz com que você fale coisas que você não precisa falar. Irmãos, eu quero convocar você a falar, irmão, aquilo que você ouviu falar de Jesus. Aquilo que você ouviu falar de Jesus, se espelhe nele, e isso fará uma grande diferença na sua vida. Eu olhei para esse texto, olhando para esse texto de Marcos, eu vi essa mulher, ela olhou, ela viu, ouviu falar, mas ela tomou uma atitude, ela disse, rapaz, eu vou tomar uma atitude diante daquilo que eu ouvi falar de Jesus. Será que nós temos tomado atitude daquilo que a gente tem ouvido falar de Jesus? Ou estamos sendo influenciados por outro tipo de voz, irmão? Temos que ter cuidado, irmãos, com os tipos de voz, cuidado com as suas amizades, cuidado com pessoas que estão influenciando você e que muitas vezes está levando você, meu irmão, para um caminho que Deus não quer que você vá. Eu muito me alegro, meu irmão, pela palavra. Pela palavra. A palavra, ela nos orienta, ela nos educa, ela nos exorta, ela nos consola. E aquela mulher, ela simplesmente foi consolada com aquela palavra, houve uma luz de esperança para ela, e quando ela ouviu falar, ela tomou uma atitude. E a atitude dela foi falar. Então, quando você ouve Jesus e fala o que Jesus disse a você, nós vimos o resultado dessa mulher. A Bíblia diz que ela, ouvindo falar, ela disse, ela falou, se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Ela não hesitou em acreditar nas palavras que saíram de sua boca, porque houve uma influência certa. Então, que eu e você sejamos influenciados, irmão, com a influência certa. Ela ouviu falar de Jesus, e no ouvir falar, ela deu crédito. E no que ela deu crédito, ela se posicionou. E sabe o que aconteceu quando ela se posicionou, meu irmão? O milagre aconteceu. A hemorragia estancou. E Jesus olha, e aquilo chama a atenção de Jesus, porque todas as vezes que eu e você andam em fé, nós chamamos a atenção de Jesus. E quando aquela mulher, irmãos, ela ouviu falar de Jesus, aleluia, e ela tomou a atitude de falar, de falar com sua boca e crer com o coração, assim como está escrito em Romanos 10:8. É com a boca que se confessa e com o coração se crê. Então aquela mulher, ela confessou porque estava crendo. E quando ela confessou o que estava crendo, o milagre aconteceu. Então que você escute a voz de Jesus e fale o que Jesus tem ao seu respeito. E você vai ser grandemente abençoado. E nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, nós vimos também outro exemplo poderoso de um homem chamado Jairo, em que a mulher do fluxo de sangue foi agraciada com aquele milagre.
Mas Jairo foi procurar Jesus, porque a sua filha estava doente. E nessa caminhada de Jairo, Jesus disse, eu vou na sua casa, eu vou com você. E eles iriam para a casa de Jairo. E no meio do caminho, irmão, chegaram as más notícias. Quantas más notícias têm chegado para você? Quantas más notícias têm chegado ao seu coração? E que crédito você está dando a essas más notícias? É fundamental, irmãos, que nós possamos filtrar as más notícias. Ou nós filtramos ou nós nos alimentamos com ela. Ou nós fazemos das más notícias uma oportunidade para nós exercermos nossa fé e decidimos continuar acreditando em Deus, ou essas más notícias vai trazer fortes danos para a sua vida espiritual. A Bíblia diz que quando chegou as más notícias, dizendo que a filhinha dele já teria morrido, Jesus olha para Jairo e diz, não atente, eu estou parafraseando, ele está dizendo, não atente a tais palavras. Vamos. E quando Jesus chega na casa de Jairo, irmão, estava o choro, estava o pranto. E a Bíblia diz, Jesus não assimilou as palavras, ou seja, ele não quis dar crédito àquela palavra. E ele simplesmente chamou Jairo, chamou a mãe, chamou os discípulos que estavam com ele e fechou a porta. Tem momento, meu irmão, na minha vida e na sua, que nós temos que fechar a porta da incredulidade, a porta da falta de fé, da falta de esperança. Sabe, meu irmão, que tem a hora que você tem que fechar a porta do seu coração e dizer, no meu coração não vai entrar isso, porque eu decidi ser um guardião do meu coração. E diz que quando eles se trancaram lá na porta, e Jesus vai e manda aquela menina se acordar. Manda aquela menina se levantar. Louvado seja Deus. Manda aquela menina se levantar, irmãos. Aleluia. Havia uma convicção que ao chegar na casa, a filha dele seria curada. E aquela convicção foi alimentada pelo próprio Jesus. Mandou ele crer. Eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão, creia na palavra, confie nela. Alimente seu espírito com a palavra. Fortaleça sua vida com a palavra de Deus. Ame ao Senhor intensamente. E eu tenho certeza que assim como foi na vida da mulher do fluxo de sangue, e assim como foi na vida de Jairo, assim será na minha vida e na sua. O Senhor nunca nos abandonará. Está escrito na sua palavra. Eu nunca vos deixarei. Jamais abandonarei você. Mas nós temos uma ferramenta e nós precisamos utilizá-la todos os momentos da nossa vida. E essa ferramenta significa fé, meu irmão. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Que o bom Deus te dê um dia de paz, te dê um dia de vitória. E que a tua vida possa ser assistida pela graça por meio da fé. Em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Rinaldo, da Igreja Reconstruindo Vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.